Bem com você? Espero que sim. Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. E já aproveita e se inscreva aí para ser notificado dos novos vídeos. E para você que já me acompanha aqui, obrigado por estar aqui me assistindo novamente. É sinal que está gostando dos vídeos que eu estou produzindo, não é verdade? Hoje, 2 de abril de 2023, é comemorado o Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo. E é sobre esse tema que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Vamos trazer algumas realidades em relação ao autismo e também ao autista. Então, se você quer saber um pouco mais desse tema, fica aqui no vídeo que nós vamos falar sobre ele hoje. E sem mais demora, vamos direto ao tema, que aqui não tem enrolação. Então, o que é o autismo? O autismo nada mais é do que um transtorno global do desenvolvimento infantil, neurobiológico e genético. E o que isso quer dizer? Significa que começa, geralmente não, ele começa necessariamente lá na infância, ou seja, ninguém vira autista na adolescência ou na vida adulta. Não. Lá na primeira infância já vai dar sinais de que existe o autismo ali. Talvez passa desapercebido, né? Até para as pessoas não entender o que é, não perceber, não conhecer muito do tema, passa batido. Mas ele começa lá na infância, não começa, né, na adolescência ou vida adulta depois, não. Ele já, enquanto criança, já vai dar alguns sinais que existe o autismo, porque ele é de base genética, ou seja, você já vem com essa carga, já vem com essa situação. E falamos neurobiológica por quê? Porque existe uma alteração bioquímica na formação, na estrutura cerebral. E genética, porque tem uma carga genética em relação a quem tem o autismo. Claro que as pesquisas hoje já falam que às vezes a questão ambiental também. Mas quando a gente fala da questão ambiental, não estão querendo dizer que você nasceu, foi inserido num ambiente e de repente você virou autista. Não. Quando se fala essa questão ambiental, se fala quando você está ainda na estrutura intrauterina, né? Tem até o uso de medicação, que eu não me lembro o nome agora, mas uma medicação anticonvulsiva que tem, as pesquisas indicam que ela tem correlação com essa questão do autismo. Então, assim, às vezes pode não ser só genético, mas na grande maioria ela tem um componente genético que vem da estrutura ou do pai ou da mãe, alguém lá atrás que teve alguma questão com o autismo, e aí a pessoa acaba trazendo essa carga genética e apresentando o autismo. Feitas essas considerações, até porque não vamos adentrar muito assim, nesses aspectos das definições, só para a gente dar uma contextualizada mesmo. E eu gostaria mesmo, na verdade, nesse vídeo, de trazer alguns mitos sobre o autismo e sobre o autista, né, que eu queria falar hoje nesse vídeo com vocês. E um dos primeiros mitos que a gente tem é que o autista ele é superdotado, quando na realidade isso não é verdade. Pode acontecer de ser? Pode, como pode acontecer da gente, né, que não tem autismo também ter uma superdotação. Mas a gente vê as pessoas propagando, às vezes até vê em filmes, né, vê na mídia, pregarem que realmente o autista tem uma superdotação, o que não é verdade, né? Na verdade, geralmente, a grande maioria das vezes é de inteligência normal, e até muitas vezes com problemas de deficiência cognitiva, justamente em relação a essa questão do autismo. Às vezes tem dificuldade na escola, né? Tem dificuldades como o autismo, né? Nas habilidades sociais, nas interações sociais e por aí vai. Então vamos evitar de ficar propagando que realmente o autista ele tem uma superdotação. Pode acontecer, como eu disse, pode, até porque o autista geralmente ele foca em alguma coisa, né? Ele tem assim o que a gente chama de hiperfoco. E às vezes, se a pessoa tem esse hiperfoco em uma determinada situação, pode dar a impressão que ele tem uma superdotação. Mas superdotação a gente tem que entender tudo num contexto, né? Numa situação X específica, num quadradinho que a gente fala. Então vamos tomar cuidado com essa propagação, né, dessa situação, porque ela não corresponde à realidade fática. Um outro mito que a gente precisa desmistificar é que traumas psicológicos poderiam gerar o autismo. Em absoluto. O autismo você já nasce autista. Ninguém nasce não sendo autista e depois vai ser autista. Então, traumas psicológicos não tem nada a ver com autismo. Ou seja, pode agravar a situação comportamental e tal? Sem dúvida que sim. Agora, ninguém virou autista porque passou por um trauma psicológico.
isso em absoluto, isso não existe, né? Até porque, como eu disse, a pessoa ou ela nasce autista ou ela não nasce autista, né? O que pode às vezes demorar e que às vezes confunde e as pessoas assim mais leigas pensar que fulano virou autista, é que às vezes o diagnóstico acaba demorando a acontecer. Então você pensar, ele não era autista e agora começou a ser, e na verdade isso não corresponde à realidade. Ou você nasce autista ou você não vai ser autista. A questão do diagnóstico é outra situação, se é mais prematuro, se é mais tardio, aí não é outra situação, mas trauma psicológico não tem nada a ver com gerar autismo, tá? Então vamos ficar bem cientes disso. Outro mito que a gente tem em relação ao autismo é que o autista ele fica no seu mundinho, no seu cantinho. É claro que às vezes se for aquela situação mais grave, isso pode acontecer sim, né? Dele ficar mais introspectivo e com dificuldade muito séria na interação social. Agora, o que a gente precisa entender é que isso não é regra, né? O autismo ele tem aquele mais grave, aquele mais leve. Então tem muitos autistas aí que eles interagem muito bem, vai na escola, faz amizade, interage com o pai, interage com a mãe, interage com os amigos e não tem essa dificuldade de ficar ali no seu mundinho. Em casos mais graves, como eu disse, às vezes pode acontecer sim. Agora, a gente precisa ficar claro que isso não é regra, vai depender do grau de autismo que essa pessoa tem, né? Então, ela pode ser uma pessoa realmente interativa sim, né? Eu já atendi o caso de uma criança que realmente ela tem diagnóstico de autismo, mas ela consegue interagir sim com as pessoas, é afetuosa, é afetiva, tem as dificuldades e as limitações sim, decorrência do autismo, obviamente, mas ela consegue interagir, ela não fica lá no mundinho dela. Então essa questão de achar que todos têm autismo, se comporta dessa forma, não é verdade, não corresponde. Tem casos, tem, mas não é todos. E nós temos o mito também que o autista ele não se desenvolve intelectualmente. E isso não é verdade. Por quê? Claro que o autista ele tem às vezes mais dificuldade, algumas dificuldades cognitivas, dependendo, claro, como eu sempre digo, do grau, né, do autismo, se é mais leve, se é mais suave ou mais grave, mas ele aprende sim. Claro, de repente vai ter uma metodologia de aprendizado diferente dos demais, de quem não tem, né? E aí às vezes as pessoas comparam o aprendizado do autista com o aprendizado de uma pessoa que não tem o autismo, e aí começa a comparar um com o outro e vai achar que a pessoa com autismo ela não está se desenvolvendo. Ela está se desenvolvendo dentro do seu ritmo, dentro da sua capacidade, dentro das suas limitações, e por isso a própria escola, né, nesse caso, precisa ter uma metodologia de ensino diferente para o autista, adaptada para ele. Mas ele tem capacidade sim de aprender, de se desenvolver, desde que bem acompanhado, desde que essas metodologias sejam, né, inseridas na rotina dele na escola. Então ele tem capacidade de aprender sim, com certeza. E aí, gostou desse vídeo? Achou interessante as ideias que eu trouxe aqui? Então vou pedir encarecidamente que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, coloque no status, compartilhe com os amigos. Por quê? Porque é importante, né, que hoje é o Dia Internacional, né, que a gente fala do autismo. Então vamos evitar, né, de que se propague esses mitos, essas inverdades sobre o autista, né? Então se você compartilhar esse vídeo, você vai estar contribuindo enormemente nessa causa, porque essa causa é de todos nós, né? Ninguém merece ser rotulado de agressivo, de apático, né? De antissocial, né? De não aprender. Então, os nossos amigos autistas não merecem isso. E você pode contribuir com isso, realmente, como eu disse, propagando esse vídeo para que as pessoas tenham conhecimento também dessas informações, que hoje é o dia, né, como eu disse, internacional, que a gente vai estar falando sobre o autismo. Então, contribua você também com essa causa e eu fico agradecido, ok? E peço, se você não se inscreveu no canal, já se inscreva que vem novos vídeos por aí semanalmente, tá? Lá para quarta-feira deve ter um novo vídeo. Então, se inscreva no canal, comente aí o que você achou, pode dar sugestão de tema também para a gente abordar aqui no canal. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.